O tema é a verdadeira espiritualidade contra o versus superficialidade. A fé que se mantém viva mesmo quando nós enfrentamos crises. A fé que se mantém viva e atuante em meio às crises. Agradecemos aí a comissão do COMID que elaborou os temas e, de um modo especial, quero agradecer o pastor Costa Filho, pastor Portela, Antônio Portela, por ter me presenteado com 2 ministrações, embora que gostaríamos de ouvi-los também. Quando nós falamos sobre espiritualidade, é importante que também tenhamos em mente que a espiritualidade, ela é uma busca por uma plenitude, e essa plenitude, ela é transcendental. Isso quer dizer, vai além da metafísica, vai mais para frente, é alguma coisa que busca fora de nós mesmos. Tudo isso aí, hoje, se chama de espiritualidade. Portanto, é importante que nós, obreiros, entendamos que a espiritualidade pode existir fora do contexto da religião. Não é necessariamente algo relacionado à religião. E daí vem um perigo. Pode existir uma cilada, né, de desenvolver-se uma espiritualidade sem a presença de Deus. Portanto, um perigo. Para nós que somos praticantes da fé cristã, para nós que vivemos a fé cristã, temos seguranças, e eu falo no plural porque são vários itens que vai contribuir para que venhamos a ter essa segurança da espiritualidade, que ela não será distante de Deus. Portanto, a espiritualidade firme e segura é aquela que a santidade é desenvolvida. Então, se nós temos uma espiritualidade em Deus, necessariamente nós estaremos participando de um processo de santificação. Logo no início, em Gênesis capítulo 3 e o versículo 8, nós encontramos ali essa experiência de Adão e Eva, que é o que os homens e mulheres hoje continuam buscando. Está dito aí que naquele dia, quando soprava o vento, eu tenho certeza que vocês, obreiros, já conversaram com alguém que nem crente era, mas fala, eu escutei o vento soprou, né? Ouvi algo, e, por exemplo, pode ser falado de que a nuvem veio exatamente naquela hora, ou quando eu estava precisando, olhei para o céu, vi uma claridade. Tudo isso faz parte de uma espiritualidade, porém, nem sempre essa espiritualidade está relacionada a Deus. No caso de Adão e Eva, o vento e a voz estão relacionadas a Deus, ao Senhor Deus, que passeava no jardim. Eu tenho certeza, e eu fico preocupado, quando escuto alguns testemunhos em nosso contexto, que a pessoa diz assim, eu senti um arrepio. Bom, o arrepio, alguém pode sentir até mesmo atravessando o cemitério. O arrepio não é uma prova de que aquilo veio de Deus. É apenas uma indicação de que o meu físico captou, as minhas faculdades sensoriais captaram algo que
afetou, que influenciou o meu sistema nervoso e minha mente captou, sentiu um arrepio. E pode ser em um contexto onde Deus está presente, mas, e aqui vem a advertência, pode também acontecer em outras situações. Aquela pergunta clássica do salmista, onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Lembrando disso, não há lugar onde eu possa me esconder. Deus sempre estará presente. E diante disso, eu preciso estar ainda mais cauteloso com as experiências que eu possa vir a ter. Todavia, nós temos a promessa. Nós temos um norte. Nós não fomos deixados a lavonter por conta própria ou sozinhos. Não. Já o profeta Joel, promessa muito conhecida por nós pentecostais, Deus, através dele, falou, eu vou derramar do meu espírito, e algo que hoje quero sublinhar, esse Espírito Santo de Deus seria derramado a todas as pessoas. Veja bem, nos dias que nós estamos vivenciando, há uma possibilidade de reforçarmos aquilo que já é uma tendência. Então, alguém que tem uma tendência de ser ativo, ele vai ficar muito inquieto em um isolamento. Aquela pessoa que é passiva, ela vai se dar muito bem em um contexto de isolamento. E nós que já temos uma tendência para valorizar sonhos e visões, precisamos estar atentos de que esses sonhos e essas visões, de fato, estejam sendo impulsionados ou motivados em Deus. Se vocês observarem bem, os velhos sonharão. Por isso que eu me nego a falar que sonho, porque ainda não cheguei lá. Não é? Esse negócio está dizendo que está sonhando aí, tem que ter muito calma, muito cautela. Deus fala através de sonhos, mas é complicado quando nós ficamos sonhando. O profeta Joel, então, nos leva a refletir sobre a proposta de tudo isso. Quando Deus fala que vai derramar do seu espírito a filhos e filhas, a servos, a quem trabalha, a quem é patrão, de forma geral, tem um objetivo, tem uma proposta. O versículo 32, eu escrevi parte B, mas é a parte B, diz assim, e todo aquele que pedir ajuda será salvo. Então, toda manifestação de Deus necessariamente leva à salvação de vidas. E aí vem a proposta do subtema para mim, a fé que se mantém atuante. Uma fé que se mantém viva no meio das crises. Sim, nós não estamos sozinhos. Podemos estar isolados, mas nós não estamos abandonados. Temos uma fé atuante, uma fé crescente. E é aqui, queridos amados obreiros e obreiras, pastores, pastoras, diferentes funções que vocês ocupam na igreja ou estão envolvidos em alguma atividade ou apenas desejam mais conhecimento. A nossa fé, ela não depende dos resultados, ela depende em quem nós a depositamos. Então, a fé não depende das crises, mas sim em quem cremos. Essa é a verdadeira espiritualidade. Esta, sim, é a espiritualidade que está relacionada à pessoa de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz, porque nós vivemos pela fé, e não pelas circunstâncias, e não pelos contextos,
não pelas adversidades ou ambientes favoráveis. Não é pelo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Um texto conhecido por todos. Um outro versículo seguinte, 2 Coríntios 5:8, diz: então, o apóstolo Paulo vem fazendo uma argumentação e ele diz assim: então eu estou muito animado e eu gostaria de deixar este corpo para viver com o Senhor. Nós temos algumas ocasiões falado de que a morte não é um problema para o crente. Nessa pandemia que nós estamos atravessando, quem não sobreviver a esta pandemia não é menos crente, ou não é que teve menos fé. Não, chegou o dia do encontro com o Mestre, chegou o dia de se encontrar com o Senhor. Agora, como eu e você, como nós não sabemos o nosso dia, claro, faremos tudo para nos mantermos saudáveis, nos mantermos vivos, cumprindo sempre o propósito do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele já dizia: eu estou pronto, eu estou preparado, eu desejaria deixar este corpo para estar sempre com o Senhor. Nesse sentido, queridos e amados irmãos e irmãs, é necessário lembrar aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 14. Aqui tenho três versões: a nova versão internacional, a corrigida e a nova tradução na linguagem de hoje. Elas falam a mesma coisa, usando talvez algumas palavras diferentes. A versão internacional diz: esforcem-se. Então, é algo que eu preciso não sentir, mas me determinar. Eu me determino, eu tomo a decisão, eu vou me esforçar para viver em paz com todos os santos, com todos os da igreja, com todos aqueles que professam a fé. E vem aqui uma instrução, mas ao mesmo tempo é uma advertência. Olha, acordem, sem santidade ninguém verá o Senhor. A revista corrigida diz: seguir a paz, quer dizer, busquem a paz, caminhem pela paz e a santificação, que é o processo da santidade. E a tradução da linguagem de hoje: procurem ter paz, esforcem-se, sigam, é alguma coisa. Então, se nós desejamos viver uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade em Deus, aqui eu vou buscar a paz, eu vou viver a paz e, como diz aqui na versão da linguagem de hoje, está completamente dedicado ao Senhor. Santidade é isso: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, viver integralmente, coração 100% para Deus. Nessa primeira aula, vou me concentrar mais na questão da coletividade da igreja, e na segunda ministração, logo mais, me concentrando na pessoa, no indivíduo, em cada um de nós. O DNA da Igreja de Deus mantém-se sem mudanças. Eu tenho escutado, e nós, às vezes, falamos: a igreja precisa se reinventar. A igreja precisa... Não pode. A igreja tem um DNA, e o DNA está nas Sagradas Escrituras. Não tem como mudar. Se nós mudarmos, aí vamos cair naquela incoerência que Paulo adverte e trata na carta aos Gálatas. Olha, vocês começaram pela fé e agora estão se desviando para uma outra coisa, para um outro evangelho. O DNA da igreja, e aqui nós enfatizamos, o DNA da Igreja de Deus mantém-se sem mudanças, mesmo atravessando crises. E é esse mistério que Paulo trata na carta aos Efésios e também
ele também menciona na carta aos Colossenses. Efésios 1:9 diz, e Deus Pai, Deus Pai, nos revelou. Então, quando diz nos revelou, não foi a mim individualmente, não foi a você, não foi ao pastor tal, ao bispo, o apóstolo, não. Ele revelou a igreja, o conjunto dos fiéis. E ele revela a sua vontade de acordo com o seu propósito, com o seu plano, com o seu bom propósito que foi estabelecido em Cristo Jesus. Versículo seguinte, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, pandemias, está convergido, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo esse tempo, eu sei, muitos estão pregando, Jesus está voltando, pandemia é um sinal, é um dos muitos sinais que já vem acontecendo aí, nos apontando de que estamos nessa dispensação, na chegada da plenitude dos tempos, né? Mas nós vamos mudar aquilo que somos? De maneira nenhuma. E eu desejo, queridos amados irmãos, queridas amadas irmãs, dizer, é nesses momentos que a nossa verdadeira fé é testada. Vamos suportar, nos manter? E aí vem a perseverança. Ou eu vou me adaptar, ou a igreja vai fazer uma adaptação àquilo que está acontecendo ao nosso redor. De forma nenhuma. A igreja é uma construção do Senhor Jesus Cristo e os alicerces foram colocados pelos apóstolos e pelos profetas. E cabe a mim e vocês construírem com materiais preciosos. Nós não podemos mudar aquilo que Deus, em Cristo, instituiu. Em Cristo converge todas as coisas. Portanto, é unindo-nos a Cristo que nós vamos conseguir desenvolver o que Deus planejou para nós, a nossa união com Cristo. Efésios 1 e o versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano, com a decisão de Deus. E, por favor, se você é um aluno Rema, se você é um obreiro que deseja compreender essa dinâmica bíblica que nós, nas igrejas de Deus, trabalhamos, não diga que Deus sonha. Não fale isso. É uma agressão à santidade de Deus. Porque sonho é algo inconstante. Sonho, a própria palavra já define. Não é um projeto, não é um plano. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, todas as coisas são realizadas de acordo com o plano, com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, que ele resolveu. De quando? Desde o início, desde a fundação, antes da fundação do mundo. E todas as coisas ele planejou, ele decidiu, ele resolveu por meio de Cristo. E aí cabe a mim não ficar sonhando, mas tomar uma decisão. Eu vou me unir à pessoa de Jesus Cristo. Por meio da nossa união com Cristo, nós manteremos uma fé viva, uma fé atuante. Que Deus em Cristo nos ajude a compreender. Eu sei, eu compreendo, amados irmãos e amadas irmãs, que nós somos tomados, às vezes, por palavras que todo mundo está dizendo, mas lembre-se, nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus e queremos seguir aquilo que está no manual de Deus. É preciso que eu e você entendamos o que está nesse slide. Congregações e comunidades, nem todas são igrejas de Deus.
Não estou falando da denominação que nós fazemos parte. Nem todas aquelas que se chamam igrejas são igrejas. São empreendimentos econômicos, são empreendimentos familiares. Ser igreja é estar no DNA que Cristo e os apóstolos plantaram. O DNA de uma igreja que é de Deus não muda a sua natureza. Aquilo que é em Deus não tem alteração. Deus é imutável. Hebreus fala, e nós gostamos de citar esse texto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Como é que a igreja dele vai ficar mudando? A igreja também tem em si a natureza de Cristo. É uma igreja com o DNA de Deus, agora sim. E aqui eu quero que vocês entendam. A igreja não muda a sua natureza, o seu DNA, mas ela contextualiza sempre segundo os eternos propósitos em Deus. Então, contextualizar não é mudar a sua essência. Contextualizar é aplicar aquilo que logo mais veremos na segunda ministração com o apóstolo Paulo. Então, por favor, igreja não altera, não muda a sua natureza, a sua missão, o seu propósito, mas ela, sabiamente, segundo os planos de Deus, contextualiza. O DNA da igreja de Deus, Efésios 1, 22 e 23. E aqui eu tenho duas traduções bíblicas. A nova tradução na linguagem de hoje e na NVI. Versículo 22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, em Cristo Jesus, Deus determinou, Deus decidiu, tudo está abaixo dele. Por isso que Jesus, após a cruz, após a ressurreição, ele diz assim: toda autoridade me foi dada. E é esta autoridade que nós, como igreja, dela fazemos parte. Mas não é de qualquer jeito. Há um manual. Versículo 23 diz assim: o seu corpo, nós, eu e você sabemos, a igreja, a plenitude daquele que em todas as coisas. Então, se eu e você estamos em Cristo, nós estamos nele. E essa plenitude em Cristo nos enche. E por que é que nós estamos tão preocupados com os crentes nessa pandemia? Porque nós não temos ensinado. Os cultos vão e vêm, os cultos de oração, os cultos de doutrina, e nós estamos mais interessados em oba-oba do que uma estruturação na fé. Vai vir outras tempestades, virão outras pandemias, e permanecerá aqueles que estão com a sua casa firmadas na rocha. E firmadas na rocha é estrutura. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós. Na outra versão diz assim, versículo 22, em vermelho: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E Cristo deu essa autoridade à igreja. Deus compartilha com Cristo, seu Filho, e Jesus compartilha comigo e com você a autoridade, porque Ele é o Senhor e é Ele quem pode fazer isso. Versículo 23. A igreja é o corpo de Cristo. E aqui na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, usa essa expressão que eu fico até um pouco pensativo, quero até conversar posteriormente com o pastor Paulo Albino, porque diz que a igreja completa Cristo. A primeira reação minha é dizer que isso não pode estar certo, mas quando eu começo a refletir e em oração meditar nessa tradução, eu começo a entender que tem lógica. A igreja
ela continua aquilo que os apóstolos e Jesus iniciou. Então, com certeza, nós completamos. Mas é interessante e é importante nós lembrar, nós não diminuímos Cristo, mas nós valorizamos a Cristo. É Ele quem completa todas as coisas em todos os lugares. Há no tema da minha palavra, diz assim, como nos manter firmes com a nossa fé. Então, eu não consigo. A Bíblia diz, quem pensa que está em pé, cuidado. Não é? Quem pensa que está. Agora, Efésios diz, Jesus nos mantém firmes. Jesus nos mantém crescendo. O verso 19. Portanto, vocês, os não-judeus, o apóstolo está falando essa carta para aqueles que não eram da linhagem judaica. Vocês já não são mais estrangeiros nem visitantes, porque era assim que os judeus queriam ver os gregos, por exemplo. É assim que os judeus queriam ver os não-judeus. Mas Paulo diz, em Cristo, agora, somos todos cidadãos pertencendo ao povo de Deus. Nós sabemos e citamos o apóstolo Pedro quando ele diz, nós que antes não éramos povo, agora somos. Nós não éramos ninguém, mas agora somos. Agora, por sermos membros da família de Deus, precisamos estar alinhados com o DNA de Deus. E aqui é a grande questão de que o caminho continua estreito. Jesus disse isso, o caminho é estreito. E eu sei, nessa adaptação que muitas comunidades estão fazendo, muitas chamadas igrejas estão fazendo, eles estão alargando esse caminho. Por quê? A preocupação minha e sua. A missão da igreja é fazer discípulos e não fazer seguidores. Seguidores será uma coisa, claro, quem é discípulo é um seguidor, mas nem todos que seguem são discípulos. Versículo 20. Vocês são como edifício. Edifício tem estrutura. Você não constrói edifício sem uma coluna. E aqui Paulo diz, usando essa figura, nós estamos sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. Está aqui na Sagrada Escritura. Nós continuamos buscando aqui. É aqui que está o alicerce. Vamos googlar e pegar informações, vamos fazer isso. Eu faço isso. Eu passo, talvez, todo dia, talvez entre 2, 3 horas aí, estudando, meditando, e eu tenho acesso à internet, eu googlo também. Mas esse livro continua sendo. Quem pode dar um glória a Deus, dê aí bem grande. Não é? Nós estamos sendo construídos sobre este alicerce. Verso 21. Ele mantém, quem mantém? Jesus. Jesus mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça. Eu sei, eu me lembro de uma atualização teológica que aconteceu em Parnaíba, ainda naquele prédio antigo da Igreja de Deus Semeador, naquele prédio menor. E eu lembro bem o que eu disse na ocasião. Esse movimento de crescimento de igreja tem prejudicado a teologia da igreja. Porque os obreiros, muitos, né, não falam, que nós das igrejas de Deus não temos essa preocupação. Mas outros estão mais preocupados em juntar gente da igreja. É preciso que nós saibamos, nem todo aglomeramento de pessoas é uma igreja. Nem toda aglutinação é um discipulado. E aqui, no versículo 21, nós lemos, Jesus mantém todos nós unidos, ligados a Ele, construídos por Ele, e aqui diz, juntos uns com os outros, para que eu e você, nós nos tornemos casa de Deus, casa do Deus
vivo por meio do seu Santo Espírito que habita em nós. Estamos concluindo essa primeira palavra e espero que dentro de cada um de vocês que estão participando desta aula, algumas luzes comecem a acender. Colossenses 1, 18 e 20. Creio que todos estão lembrados da recomendação de ler Efésios e Colossenses. Por isso, apenas estou pincelando aqui algumas coisas. Em Colossenses 1, 18 diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele é, então, sempre é Jesus. Alguém de nós hoje quer mudar isso? Nós estamos tão interessados no que outras fontes estão informando que nós esquecemos o que Jesus diz, não é? O que ele falou. O apóstolo Paulo, trabalhando essa temática, ele diz, o corpo é a igreja. E é ele quem dá vida, é ele, Jesus, que dá vida ao corpo. É o Filho de Deus. Essa vida não são eventos. Eu sei, nós ficamos com a preocupação de realizar coisas, eventos, porque senão os irmãos não vêm para a igreja, não vêm para a reunião. Mas é Jesus quem faz isso. Quando são os eventos que trazem multidões, na primeira ventania, essa multidão vai embora. Jesus é o primeiro, e aqui na versão, a tradução da linguagem de hoje, chama Jesus de primeiro filho, que foi ressuscitado, para que ele fosse o primeiro, a primazia, como diz também a corrigida, primazia em todas as coisas. Verso 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, em si mesmo tem toda a natureza. E observem, queridos amados irmãos, eu sublinhei aí, Jesus tem em si a completa natureza de Deus Pai. Não podemos esquecer disso. Jesus, ele é 100% homem, tem toda a minha e a sua natureza, mas ele também é 100% Deus. Portanto, é ele que é a fonte. É nele que precisamos estar. E a igreja tem que estar acoplada a ele. Versículo 20. Portanto, é por meio do Filho, Deus, por meio do seu Filho, Deus resolveu trazer a si todo o universo. Essa salvação, e aqui é interessante que nós, nesses tempos, lembremos de que Jesus não veio somente para salvar o homem, a criatura humana. Ele veio para salvar e resgatar e reconciliar toda a criação, toda a natureza. E aqui, na linguagem de hoje diz assim, Deus resolveu em Cristo resgatar, restaurar, salvar o universo todo para si. Ele trouxe essa questão toda, pela morte do seu filho na cruz. Por isso que Satanás fez de tudo para afastar Jesus da cruz. E aqui você pode traduzir como queira, mas Satanás faz de tudo para tirar a mim e tirar você da cruz. As propostas dele são as mesmas que ele fez a Jesus. Olha, tudo isso aqui eu vou te dar, se você dá um jeitinho com isso, bem aqui. Eu vou te dar sucesso, eu vou fazer você prosperar. Mas Jesus, ele disse, se não tomar a cruz,
no meio desse tempo, é a cruz que a igreja precisa abraçar. Não são outros meios, não são outras propostas. É a cruz de Cristo ainda mais, nos apegar a ela. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu fazer isso. Ele trouxe tudo para si. E assim traz de volta para si todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Colossenses capítulo 3, versos 15 a 17. Queridos e queridas, eu sei que todos esses textos aqui vocês conhecem bem. Nós estamos apenas relembrando um pouquinho. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo, o que é que nós vamos permitir que a paz de Cristo faça? Que ela nos direcione nas nossas decisões. Por isso que eu preciso tempo para orar. Eu preciso tirar tempo para meditar. Porque nessa paz, em oração e refletindo, é que Deus vai me direcionar. Um coração atribulado, um coração que está angustiado, precisa voltar em paz, escutar a voz de Deus. Nós, pentecostais, temos muito do profeta Elias. O profeta Elias é um profeta tremendo em todos os sentidos. Mas como Tiago também falou, escreveu sobre ele, ele é um homem igual a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. E Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Ele disse que não ia chover, não choveu. Depois de 3 anos e meio, ele disse que vai chover, choveu. Tremendo. Agora, quando Elias quis encontrar-se com Deus, ele pensou que era no meio do furacão, no meio do terremoto, no meio de tantas coisas. Não, foi num momento sossegado. Deus fala de todas as maneiras. Ele fala através do trovão, ele fala através do relâmpago, ele fala no meio da tempestade, mas Deus também fala quando nós estamos tranquilos. E o apóstolo Paulo levanta essa questão, a paz de Cristo, essa tranquilidade em Cristo. Por isso, entre no seu quarto, busque um tempinho a sós com Deus. Essa fé, ela precisa ser viva e atuante. Como é que você vai manter essa fé se você toda hora está assistindo todos os noticiários que falam que quantos foram contaminados e quantos morreram? Você fica atribulado e liga-se disso. Não vai resolver. Eu e a Salma, nós decidimos. Por que nós vamos ficar escutando? Eu não tenho como resolver. Agora, eu posso decidir manter a minha alma em paz, meu coração tranquilo. O verso 16 diz assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, com tudo aquilo que tem a ver com a mensagem de Cristo, encha o nosso coração. Jovem obreiro do Senhor, você que está numa congregação, e aí eu vou usar a terminologia que usa, você está sonhando com a igreja grande. Um dia eu vou ser pastor de uma igreja grande. Tu não vai chegar lá, não. Sonhando não vai, não. Agora, se você trabalhar, se decidir tirar tempo todo dia em oração, estudar a palavra de Deus, encher-se da palavra de Deus, aí as coisas irão acontecer. E cabe a mim, cabe ao pastor Maia, cabe ao pastor Portela, ao pastor Costa, nós que já temos mais alguns anos, né, no ministério, cabe a nós ensinar vocês, instruir. A pergunta é, vocês querem aprender? Vocês querem aprender? Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus, mas não deixem de se encher de Deus no coração. Encham-se da paz.
busquem, vivam a santidade. E tudo que vocês fizerem ou falarem, faça em nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Eu me preocupo muito, quero aqui abrir meu coração com todos os meus companheiros e companheiras que estão no COMID, trabalhando pela Igreja do Senhor no estado, nos estados do Nordeste. Às vezes nós ficamos ali marcando o passo e esquecemos de que o segredo, a chave, está em Jesus. Quanto mais de Jesus na minha vida, aí vem, naturalmente vai acontecer. Mais sobre isso na segunda ministração. Mas sobre isso vai acontecer. Às vezes eu fico tão angustiado e preocupado em agradar pessoas. Primeiro lugar, agradar a Deus. Primeiro lugar, ter o DNA de Deus. Ter o DNA da Igreja de Deus. E quanto mais eu estiver vivendo isso, as coisas acontecerão. Para a glória de Deus. As coisas irão acontecer. Vamos orar agora ao Senhor e pedir que o Espírito do Pai, o Espírito do Senhor, nos ajude. Como vamos manter uma fé viva e atuante nesses tempos? É tempo de crise? Jesus, ele disse, quando a tempestade chegar, vai ficar a casa que foi alicerçada sobre a rocha. Amado Pai, graciosamente nós estamos em Ti, estamos na Tua presença, Senhor, e confessamos os nossos pecados a Ti. Confessamos que muitas vezes temos deixado a nossa própria força tomar conta das nossas decisões. Espírito Santo de Deus, leva-nos a experimentar com mais vigor, com mais determinação, tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Oramos pela Tua igreja, santa, pura, e que tem uma missão gloriosa, de anunciar as Tuas maravilhas, de anunciar as boas novas da salvação do Filho de Deus. Espírito Santo de Deus, vem ativar em nossas mentes tudo aquilo que temos aprendido. E nos ajuda a deixarmos para trás tudo aquilo que é o empecilho, tudo aquilo que nos atrapalha nessa missão tão gloriosa. Oramos pelos nossos companheiros, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, irmãos que exercem atividades no louvor, na escola bíblica, e que de outra maneira trabalham contribuindo para o crescimento do Teu reino, tanto homens como mulheres. Espírito Santo de Deus, perdoa-me por não ter ministrado a Tua palavra ainda com mais empenho. Perdoa-nos porque temos ensinado pouco o Teu povo. E quando a tempestade vem, muitos não sabem o que fazer. Mas nos ajuda enquanto temos tempo, enquanto temos alguns dias para trabalharmos com alegria, firmados na Tua palavra e cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, desperta-nos para estes dias. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho,
Salvador e Senhor nosso. Amém.